Gina desfaz a mala no apartamento de Pedro. Ele chega para buscar suas coisas. Ela pode ficar morando ali se quiser. Gina tenta detê-lo, mas ele a deixa sozinha no apartamento. Ela chora e liga para Rosa para dizer que Pedro a abandonou. Rosa diz que ela mereceu. Gina insiste que tudo o que fez foi por amor e, francamente, ela não sabe por que ligou para Rosa. Augusto sai para ver Gina. Irene vai ao quarto de Nicolas para colocá-lo na cama. Ele sente falta da mãe. Irene diz que esteve com ela e Helena estava com Pedro. Ele vai ter que se acostumar com isso. Nicolas não vai aceitá-lo e se esconde debaixo do cobertor. Ernesto liga para Gina. Ela diz que por culpa dele, ela perdeu tudo e não está nem aí para suas ameaças. Além disso, sabe muito mais coisas sobre ele, inclusive que tentou matar Jaime no hospital. Então desliga na cara de Ernesto. Ernesto se pergunta o que está acontecendo. Pedro volta para a casa dos pais. Esther diz que ali é a sua casa. Domingo pergunta sobre o bebê e Pedro diz que cuidará dele. Pedro vai para o quarto e Esther critica Domingo por ficar do lado de Gina e contra seu próprio filho. Domingo diz que Pedro também a usou e deveria perdoá-la. Augusto chega no apartamento de Gina. Ela diz que não quer sua piedade. Ele diz que está lá porque se importa com ela. Gina reconhece que ele sempre está com ela quando mais necessita, então o deixa entrar. Ele vai levá-la para a casa de Nelson. Pedro liga para Helena e avisa que rompeu com Gina. Helena conta que Nicolas ainda está chateado com eles. Irene disse isso a ela. Gina diz a Nelson que Pedro a deixou. Nelson já esperava por isso. Ela achava que ele iria perdoá-la, já que vai testemunhar a favor de Helena. Nelson diz que ela tem que aceitar sua responsabilidade por isso. Gina pede a Augusto que a ajude com sua mala e ele a segue escada acima. Mônica e Horácio conversam sobre o detetive que investiga o passado de Ernesto. Horácio admite que sabe pouco sobre a vida dele e nunca quis falar do seu passado. Horácio não perguntou por desconfiar que fosse algo muito triste. Mônica dá o cartão de visita de Eduardo. A principal prioridade agora é trazer Nicolas de volta. Gina quer que Pedro se arrependa de tê-la deixado, mas seu pai acredita que agora foi definitivo e acha que ela tem obsessão por Pedro, não amor. Ela garante que é amor. Já no andar de baixo, Augusto confessa a Nelson que está apaixonado por Gina. Nelson acha estranho e afirma que ele não tem chance com sua filha. Augusto diz que gostaria que seu coração entendesse isso. Nelson o aconselha a esquecê-la. Ele é um bom homem, mas Gina não se interessa por ele. Augusto agradece e vai embora. Nelson senta-se para comer seu sanduíche e o telefone toca. Ele fica feliz ao ouvir a voz de Andréia depois de um dia difícil. Ele não quer falar sobre Gina por telefone, então combinam de se encontrar para um café da manhã. Ela sugere um lugar e ele imagina que seja caro. Augusto chega bêbado no seu apartamento. Já é madrugada e conta a Rosa que confessou a Nelson estar apaixonado por Gina. Rosa diz que ela está cega, pois ele é uma excelente pessoa. Augusto quer beber mais um pouco, mas Rosa não permite e cuida dele. Na manhã seguinte, Augusto senta-se à mesa consumindo grandes quantidades de água. Rosa pede que ele não vá trabalhar e diz que dará uma desculpa a Nelson. Ernesto e Irene se beijam. Nicolas vê. Vocês estão se beijando? Irene diz que ela estava ajeitando a gravata do seu pai. Nicolas quer ir à escola, mas Ernesto diz que não.
Helena diz a Gabriela que sente falta de Nicolas. Gabriela tenta pensar em uma maneira de vê-lo. Rosa diz a Nelson que Augusto não está bem do estômago e não vai trabalhar naquele dia. Nelson vai sair. Rosa quer saber aonde ele vai tão bonito. Ele fica vaidoso e diz que tem um encontro de negócios. Rosa finge acreditar e deseja sorte. Nicolas recusa seu café da manhã e acusa Irene de mentir porque a viu beijando seu pai. Ela pede que ele não siga com isso, ou Ernesto vai proibi-la de cuidar dele. Ele insiste em ver sua mãe e Irene nega o pedido. O telefone de Irene toca. Gabriela tenta persuadi-la a levar Nicolas ao parque para que Helena possa vê-lo. E ela recusa, alegando que Ernesto a faria sair de casa e diz que Nicolas não quer ver a mãe. Gabriela começa a suspeitar de que Irene esteja gostando dessa situação porque não faz nada. Irene se irrita e deixa claro que não vai levar o sobrinho ao parque. O advogado Abreu liga e fala para Helena que gostaria de conversar com Gina antes do seu depoimento. Indignada, Gabriela informa Helena que Irene se recusou a levar Nicolas ao parque. Helena justifica a irmã e acha que ela esteja estressada pelo que está passando com Ernesto. Andréia encontra Nelson no restaurante. Ela não vê que Ernesto está sentado à mesa atrás, de costas para eles. Já Ernesto reconhece a voz de Andréia. Nelson fala sobre a decepção com sua filha e a paternidade do bebê. Ernesto ouve e sorri debochado. Augusto chega à oficina para brigar com Pedro. Pedro dá uma chave de braço nele. Mano e Benito separam a briga. Pedro lamenta que Gina não o ame. Ele também não consegue esquecer Helena. O telefone de Pedro toca e Helena informa que o advogado quer falar com Gina antes dela depor. Ele garante que ela irá. Ernesto se aproxima da mesa de Andréia, fingindo surpresa ao vê-la. Ela o apresenta a Nelson como seu ex-genro. Ernesto a corrige, dizendo que ainda é seu genro. Ela diz que não por muito tempo e pede que ele se retire. Ernesto quer um minuto a sós com ela. Ele quer que ela diga a Helena que não a deixará ver Nicolas a menos que ela volte com ele. Andréia deixa claro que sua filha não voltará para ele, por mais que ele a manipule. Ernesto fala de Pedro. Andréia diz que prefere sua filha com um mecânico do que com uma pessoa como ele. Ernesto pede que ela o ajude. Andréia avisa que não vai cair em seu cinismo e hipocrisia e diz que no final vão saber quem ele é. Ernesto fica desconfiado e pergunta por que ela está dizendo isso. Ela diz que ele é um hipócrita. Helena está em seu carro com Gabriela quando Nicolas liga para ela usando o telefone de Irene. Ele diz que sente falta dela, mas não quer que ela fique com Pedro. Ele quer que ela se reconcilie com seu pai. Helena diz a ele que isso não vai acontecer. Irene volta para a sala e tira o telefone de Nicolas. Ela quer saber com quem ele estava falando. Com minha mãe, responde ele. Ele tenta sair da sala, mas ela não deixa e exige saber o que ele disse. Ele conta que disse que sente falta dela, mas não de Pedro. Isso foi tudo. Ele sai da sala e o telefone toca. Helena questiona a irmã sobre o tratamento que deu a Nicolas. Irene diz que anda nervosa e alega que ficou com medo de que Ernesto o visse falando com ela. Gabriela e Helena nem sabem o que pensar sobre Irene. Andréia conta a Nelson sobre Ernesto. Ernesto pensa nas palavras de Andréia e depois se lembra de Isabel afirmando que ele não é seu filho e que um dia todos iriam saber quem é ele. Enquanto isso, ele a obrigava a tomar um comprimido. Augusto faz as pazes com Pedro.
Irene delata Nicolas a Ernesto sobre ele usar seu telefone para ligar para Helena. Ele disse que não a queria com Pedro. Ernesto repreende Nicolas e diz que é Helena que tem que sentir saudade deles para que ela volte para casa. E então tira o tablet do pobre menino, além de o proibir de ver televisão. Nicolas diz que ninguém o ama. Não me venha com chantagens, avisa Ernesto. Horácio e Mônica estranham que Adolfo não queira encontrar Mônica. Certamente Ernesto o alertou. Horácio decide ficar plantado no escritório do homem, até que ele o receba. Augusto dirige o carro de um cliente e provoca um acidente. Irene tenta acalmar Ernesto, dizendo que Nicolas tem apenas 6 anos, além de reclamar que Ernesto age como se não se importasse com ela. Ernesto não faz questão de esconder que realmente não se importa com ela. Irene parece brava.